Paty Fontana, como é que faz fazer exercício, tantas atividades, escalada, corrida, bike, natação? Tem que dormir bem, descansar bastante. Dormir assim, dormir até acordar, sabe? Sem despertador. Cara de pau pra você, né? Galera, não é fácil pra ninguém não, o tempo tá essa beleza. Chuva, frio para novembro, né? Paty Fontana quis nem saber, falei pra gente gravar logo esse vídeo para contar para vocês qual que é esse esquema, como é que a gente faz para, né, conciliar tanta atividade física, tantas modalidades diferentes, inclusive essa aí que é a de dormir. Vamos lá? Vamos. Não, tô acordando ainda, gente. É porque assim... Tá, vamos começar a explicar as coisas aqui, então. O Jorge Volpão é uma pessoa que gosta de acordar cedo. Eu sou uma pessoa que sou mais noturna. Eu estudei à noite e tal. E eu tenho uma coisa que eu demoro pra acordar. Isso desde que eu era pequena, é fisiológico meu, assim, sabe? Não é que eu não gosto necessariamente de acordar cedo. Eu gosto, eu adoro o dia. Eu gosto mais do dia do que da noite. Mas meu corpo, ele precisa de pelo menos 1 hora pra acordar. É Então, verdade. qualquer coisa que eu vou fazer, trabalhar, atividade física, o que for, eu vou acordar, vou estar com esse joinha que eu tô aqui. Ela precisa de um Meio que tomando um aquecimento. cafezinho Assim. aqui, tipo, com o joinha meio A começando a Paty abrir. precisa de um aquecimento. Eu já consigo pular da cama e 15 minutos depois já tá correndo na rua de boa. Sei que é bem errado fazer isso, que muitas vezes eu faço. O ideal é você sai lá da posição horizontal, cara. E 20 minutos depois você já tá correndo, dando pancada nos teus joelhos, na tua coluna, tudo. Seria melhor, né? Fazer diferente. E isso aí tem muito a ver com o tema do nosso primeiro vídeo dessa série, que é o Café com Paty e Volpe, né? Como é que a gente vai fazer, como é que a gente tem feito e como é que a gente precisa fazer para conciliar esse tanto de atividade física, não em termos de grandes volumes ou de tempo em uma atividade só, mas o nosso interesse por tantas atividades diferentes. Acho que no caso da Paty até mais do que eu, porque eu sou o cara que gosta de correr e gosta de pedalar, né? Tem ali negócio de remar, de fazer uma caminhadinha, não sei o que, mas... Perdi um tofu. Perdeu um tofu. Mas a Paty, pô, é escalada, é corrida, é bike, é um monte de coisa. Então ela vai contar agora primeiro como é que ela quer fazer isso aí. Porque já tem um foco, que é a escalada, e tá até com treinador agora, né? Uhum. Profissional. Então minha história no esporte, eu de pequena não praticava nada, eu não gostava. A única coisa que eu gostava de fazer na educação física, sabe? Era quando eu tinha caçador. Como que é o nome em outros lugares? Caçador? Queimada? Queimada. Mais esporte de grupo, assim, eu não curtia, não rolava pra mim. Eu era muito ruim com isso. E daí, depois já de mais velho um pouco, assim, quando eu tava já na faculdade, que eu comecei a praticar algum tipo de esporte, que eu comecei a correr, né? Eu comecei fazendo academia, daí fazer spinning, daí corri. E fiquei da corrida ali, correndo com frequência, com treinador, com planilha e tudo mais, até mais ou menos 2015. E daí eu meio que dei uma migrada já pra escalada. A escalada ganhou um pouco mais de foco até mais ou menos 2018, que eu treinava mesmo. Então eu sempre treinei com treinador. Mas o que acontece? Eu treinava com treinador, mas eu não tinha... Eram treinadores específicos, um da corrida, um da escalada. Então, o da escalada puxava muito atividades de funcional também, então de fortalecimento, então foi muito bom pra mim. Mas na corrida era só corrida, então não tinha fortalecimento que talvez precisasse, eu acho, assim. Daí, 2019, 2020, pandemia, apitou uma lesãozinha, a lesão, a famosa lesão do joelho, e daí que foi o sinal de que, opa, peraí, preciso fortalecer, né? Preciso de uma sequência de atividades físicas que sejam não só daquela atividade que eu preciso, mas de fortalecimento. Então,
A lesão veio também um pouco como aprendizado, né? Pra desenvolver a rotina que hoje eu tenho, que envolve... vamos lá, 2 dias de... Eu acho importante falar também, lembrando, conhecendo um pouco da história da Paty, é que com essa lesão e um pouco antes você se interessou por nadar também, né? A natação entrou mais ou menos como assim, pô, o que eu posso fazer de endurance, de desafio novo? Entrou assim, de nadar pela impossibilidade de correr também. Né? Eu já tinha começado a nadar antes da de aparecer a lesão, lesão, né? Porque minha lesão apitou em março, abril de 2020. E eu voltei a nadar em 2019, quando eu me mudei para uma cidade em região metropolitana, e daí eu já não tava mais escalando tanto. E daí eu comecei a nadar porque eu tinha medo de água, gente. Vocês imaginam isso? Eu morria de medo de água, daí eu comecei a nadar por causa disso, né? Pra poder superar esse medo, assim. Como em caminhada, a gente sempre tem alguma travessiazinha de rio, alguma coisa, pra mim eu achei importante. E daí veio na hora bem certinha, porque daí a natação não doía nada no meu joelho durante o ano passado, principalmente, né? 2020 e 2021, durante esse meu processo de recuperação, né? Então entrou mais no esporte, mais né? uma paixão, né? Mais no Esportiva. esporte, aí além da corrida, da escalada, né? E daí... esse ano eu decidi, né, escolher, né, porque para mim é muito difícil conseguir manter escalada e natação ao mesmo tempo como treinamento, por conta de tempo mesmo, talvez se eu não trabalhasse, acho que poderia, mas eu até gostaria, que eu gosto muito de nadar, mas eu escolhi pela escalada como meu esporte principal. Então daí eu dividi minha semana, editor, coloca depois lá na telinha aqui para ficar fácil. Eu pratico pilates 2 vezes na semana, segunda e sexta. Duas sequências de fortalecimento no mínimo por semana, que vai ser na terça-feira e na quarta. Na terça e na quinta, um treino focado para escalada. Na quarta... academia, né? Academia de escalada, né? Academia de escalada. Na quarta, além do fortalecimento, vou encaixar também um treino de aeróbico, então ou bike ou corrida. E daí, final de semana, depende do clima. Depende do clima. Se tiver muito calor, a gente vai nadar. Se tiver com vontade de pedalar, a gente vai pedalar. Se tiver com vontade de escalar, a gente vai escalar. Conforme a vontade que o corpo tá pedindo, né? Bacana. Da minha parte, acho que acaba sendo um pouquinho mais fácil, apesar da minha eterna dúvida entre corrida e pedal, assim, sobre o que eu quero me dedicar mais, assim mesmo, com mais afinco, né? Então são vários fatores que precisam ser ponderados e precisam ser colocados na mesa, né? E a questão da bike, que eu também gosto muito de fazer, né? Gravel, principalmente, penso, queria fazer prova longa, me dedicar mais, mas eu tenho uma profunda preguiça do que a bicicleta exige de mim, principalmente na preparação, assim, para sair para um pedal, separar as coisas e tal, isso aqui. E também tem o fator custo, porque é uma manutenção que não existe, né, esse valor que você gasta em manutenção, que na corrida não existe, na bike existe, e bem considerável, né? Posso fazer um comentário? Tem uma coisa que a gente decidiu que a gente quer fazer, que a gente vai querer fazer, que é caminhos de rosa. Alguém já fez? Zum. Zum mandou direct pra mim ontem, falando assim, quero você aqui. Então, eu tenho que fazer isso aí, a prova longa, né? 160. Parece tão incrível. Né? Se alguém já fez, conta pra nós aí. Esse ano eu acompanhei algumas coisas da prova, vi um podcast que o Zuzum participou e... Nossa, fiquei com uma olhinha assim de... eu quero. E como a gente quer fazer várias dessas coisas, como que faz? Né? Então, acho que vai ser uma coisa mais de médio prazo, né? Mas a gente vai fazer, né? E com as mudanças que estão se desenhando aí para 2023, né? Que é um assunto de um vídeo futuro na minha vida profissional, de repente isso passa a ser mais possível, né? Vocês estão vendo que eu estou postando vídeo todo dia, né? Que a parte está participando mais.
Enfim, tem várias coisas legais pela frente que de repente possibilitem juntar essas duas atividades que eu mais gosto, ao contrário da Paty, que está mais focada na escalada e gosta de pedalar, gosta de correr, gosta de nadar. Eu quero realmente tentar conciliar o máximo possível essa questão da bike e da corrida, sabe? Em trilha. Conta então pra nós, o que você tá fazendo? O que eu tô fazendo? De atividade tomando café. Segunda e sexta Pilates de volta, né? A ideia é essa, terça, quinta e domingo corrida, quarta e sábado pedal, seria a base. Obviamente isso tudo pode mudar conforme situações climáticas e tal. Tem o rolo, beleza, isso aqui para pedalar. Mas a ideia, como eu disse no vídeo anterior, o meu calendário de provas, de desafios, por assim dizer, é mais ou menos aquele ali. Então o foco é ficar bom nas duas modalidades até que eu esteja ao ponto assim, que eu entenda que é aquilo que eu quero para mim, que é ter capacidade de fazer as provas ou os desafios de endurance, corrida de longa distância, ciclismo de longa distância, sem lesões, sem perder minha saúde, sem perder principalmente o prazer na atividade, né? Tá, agora vamos começar uma DR ao vivo, galera, se prepare. E o fortalecimento, Jorge Lopão? É o Pilates segunda e sexta. Ah, não, podia encaixar mais um diazinho, né? Mais um dia de fortalecimento. Melhor fazer um pouquinho do que... Muito. Sim. Muito. Então, eu tenho essa dificuldade. Vamos fazer um comentário aqui bem importante. A rotina que eu tô agora, né? Ela é uma rotina que eu jamais conseguiria fazer há um ano atrás. Impossível. Porque um ano atrás eu não tava com uma sequência de treinamento ali de 2020, que foi um caos, né? Eu me mudei, pandemia... eu tava ainda recuperando da lesão, então é impossível pensar pra mim essa rotina que envolve tantas atividades há um ano atrás. Então, assim, eu lembro que ano passado, várias vezes, coitado de Japão me aguentar, porque eu tava num sofrimento de, eu queria fazer mais coisas, não conseguia, eu já fiz mais e não consigo. Então, o meu 2021 e o final de 2020, né, foi um ano e meio de construção de base, assim, sabe? De fazer uma base com calma, assim, sabe? Tanto no corpo como na cabeça, né? Se eu precisava descansar, eu descansava. Se eu sentia que tava pesado, eu não fazia. Não tinha nada de força guerreira, ai que guerreira, fez, isso aí é coisa não sei de o quê. rede social, Não, galera. Não existe gente, isso na vida real, não. Isso aí não Discurso, traz longevidade no esporte que eu acho que a gente quer, né? Então, foi um ano bem de construção de base, de respeitar o corpo, de ter um aprendizado do corpo, tanto de consciência corporal, nos exercícios que eu fiz de fisioterapia, quanto dessa parte mais mental, de entender quando que é cansaço, quando que é preguiça, né? E respeitar quando era cansaço, descansar mesmo, Isso. né? Mesmo se eu tivesse planejado fazer alguma coisa. E daí, esse ano, as coisas estão fluindo de uma maneira que eu não imaginava, assim, porque realmente foi uma construção de base muito importante que agora eu tô colhendo muito, uma resposta do que eu fiz no ano passado com... Né, apesar de estar um pouco ansiosa, né, e querendo fazer as coisas, eu respeitei bastante o meu corpo, né, e aquele momento. Então é isso, né, acho que talvez seja isso que o Bobão falou. Se encaixar mais coisa além disso nesse momento. Daí não dá pra fazer. Daí não dá pra fazer. Então a gente vai num passinho de cada vez. Então, pra mim, por enquanto, é essa questão do Pilates segunda e sexta, de volta. E aí 3 treinos de corrida, 2 treinos de bike. Futuramente, de repente, dá para encaixar, né, um treino de corrida e de bike no mesmo dia, conforme a disponibilidade de tempo. Então, a gente queria saber de vocês, se vocês também têm essa dificuldade, essa questão de como que faz para conciliar todas essas atividades. Afinal, o Cascalho aqui é um canal que cada vez mais diversifica, né, os seus conteúdos, principalmente no que se refere a esporte, né? Então a gente está trazendo esse novo quadro aí que é o Café com Paty e Volpão, para a gente conversar sobre diversos assuntos. Se você tiver sugestão de assuntos para a gente abordar enquanto casal aqui,
Porra, deixa nos comentários, vai ser bem importante pra gente, porque a gente tá bem afim de compartilhar um pouquinho da nossa vida, das coisas que passam pela cabeça da gente aí. Tá bom? Algo mais a acrescentar pra gente finalizar? Tá comendo, tá com a boca cheia. Então, eu acho que é isso aí. Vamos comer, porque quem não come não trabalha, quem não come não treina, e quem não trabalha não paga boleto. E é isso aí. O tempo tá essa beleza aqui em Curitiba nessa segunda-feira, mas a gente vai. Eu já fui pro meu Pilates, Paty vai pro Pilates dela agora, daqui a pouquinho. E eu, pode ser que em breve possa ir também fazer Pilates ao meio-dia. Valeu? Um abraço. Beijo do gordo. Tchau. Tchau.